Olá pessoal, espero encontrá-los bem. Saúdo a vocês com as boas-vindas. Vamos dar início à nossa aula de hoje, em que trataremos do primeiro pilar da indústria 4.0 e, novamente, lembrando, estamos trabalhando como referência este texto que vocês veem aqui na minha tela, no qual é possível aí encontrarmos exatamente os 9 pilares que sustentam a indústria 4.0, do qual nós falamos na semana passada, né, dos quais nós conversamos na última aula, e que hoje iniciaremos tratando justamente de um deles aí como sendo um ponto de partida para os estudos em termos de indústria 4.0 para a nossa disciplina. Uma das técnicas bastante empregadas nos últimos anos e que tem sido vista com bons olhos pela indústria, sobre a qual inclusive já tratamos algumas vezes dentro da nossa instituição de ensino, proferindo algumas palestras, trazendo alguns profissionais que ministrassem temas bastante correlatos a esse assunto, ou especificamente sobre esse assunto, é justamente a manufatura aditiva. Então eu vou iniciar o nosso estudo aqui em termos de indústria 4.0 pela manufatura aditiva. E por que pela manufatura aditiva? A manufatura aditiva, ela tem uma característica bastante interessante que sugere a possibilidade de nós verificarmos interferências, verificarmos formas construtivas e funcionamentos trabalhando com protótipos, com um custo baixíssimo de produção. Não mais precisamos fazer com que estes protótipos sejam exatamente uma reprodução fiel daquilo que será o produto final, porém em pequena escala. Aqui nós temos sim uma reprodução fiel em termos construtivos, em termos geométricos, porém em escala, obviamente, e ainda trabalhando com um material extremamente leve, que são os polímeros. Eu vou encontrar aqui para vocês, né, mostrando como que esse texto inclusive funciona. Ele traz logo abaixo aqui uma explicação breve sobre os 9 pilares da indústria 4.0, e aqui ele vem tratando alguns dos pilares. Ele inicia o texto com Big Data e Analytics. Nós já estamos trabalhando numa condução um pouquinho diferente, iniciando aqui, portanto, em manufatura aditiva. E ele traz uma breve explicação aqui, um resumo a respeito do contexto, dos conceitos de indústria 4.0, que estão, obviamente, bastante resumidos aqui e pormenorizados na explicação que estou aqui dando a vocês, oferecendo a vocês, e depois, principalmente, nos textos que vocês terão a oportunidade de consultar. Pois bem, a indústria 4.0, como eu estava mencionando, ela nos permite trabalhar de forma bastante precisa com os protótipos, sem que necessariamente a gente precise trabalhar na construção utilizando os mesmos materiais, exatamente a mesma configuração em termos de refinamento de material, para entender o funcionamento, validar a geometria, validar o projeto. Aqui é basicamente trabalhando com um único filamento de material polimérico, ou alguns filamentos diferentes, para poder inclusive trabalhar com a questão de cores, eventualmente com alguma questão relacionada à densidade do material, mas em geral utilizaremos exatamente as mesmas composições químicas do compósito, do polímero, perdão, mudando apenas aí a questão de cores, para justamente poder trabalhar com uma diferenciação visual daquilo que é um componente móvel de um componente fixo, por exemplo, ou um componente que estará submetido a desgaste, e um componente que será aquele que oferece o desgaste. Então a manufatura aditiva, ela tem tido essa característica de poder nos permitir trabalhar com protótipos de forma bastante rápida, bastante simples, e dizer que manufatura aditiva está limitada à impressão 3D, que é o que basicamente a gente faz uma associação rápida e imediata, não é correto.
Existem diversos métodos de manufatura aditiva disponíveis hoje no mercado, algumas ainda em pesquisa, outras já com implementação industrial, como é o caso da impressão 3D. Existe na Fatec de Sertãozinho 2 impressoras 3D que fazem exatamente essa característica de imprimir uma peça em compósito, em polímero, novamente peço perdão, mas existem técnicas de manufatura aditiva para trabalhar com metais, por exemplo. Técnicas de manufatura aditiva que nos permitem adicionar camadas de metal, obtendo exatamente, assim como na impressora 3D, uma peça final, uma peça com geometria conforme a desejada, com tolerâncias geométricas razoavelmente bem apertadas, sem a necessidade de maiores ajustes. Existem outras técnicas de manufatura aditiva que vão implicar no final num processo de usinagem, mas permite, por exemplo, que a gente consiga reduzir o custo com o material, nos permite também trabalhar na fabricação de peças que deixaram de ser oferecidas como produção rotineira, estoque de empresas, vide como exemplo as peças automobilísticas que duram no mercado aí em média 10 anos. Depois disso já fica muito difícil conseguir adquirir uma peça de reposição. Muitas das vezes é necessário produzir a própria peça. Então a manufatura aditiva é também uma forte aliada aí da manutenção para que possamos, em um tempo curto, com baixo investimento, obter uma peça para substituir uma determinada peça original de um equipamento que o fabricante já não oferece mais, dado o tempo de mercado. Então essa é uma técnica bastante útil e bastante interessante quando se diz respeito ao mercado de reposição de peças. Sem contar, como já mencionei aí anteriormente, a possibilidade de se trabalhar com o estudo em termos de protótipo, validação do projeto, por meio de uma peça física, de uma geometria real feita em escala. Vou deixar aqui para vocês, dentro da nossa plataforma, uma série de textos para que vocês possam ler também e fazer consulta, assim como alguns outros materiais, como vídeos, para que vocês consigam também fazer um complemento aí do conteúdo no que diz respeito à manutenção aditiva, à manufatura aditiva. Espero que tenham conseguido compreender e nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!